Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no Manaim de Domingos Martins, encerrando um período de 4 dias de feriado prolongado. Nesses 4 dias nós tivemos 2 seminários, o seminário sábado e domingo, com jovens, com um grupo de jovens. Muitos desses jovens ficaram para o segundo seminário, que está finalizando hoje. Aconteceu ontem e hoje o seminário de principiantes, e nós estamos encerrando aqui com esta aula live. Os pastores já estão aqui à mesa. O pastor Gilson será o mediador desta live com o tema salvação. Eu convido aqueles que puderem ficar de pé para fazermos uma oração. Estamos transmitindo esta live ao vivo para todas as nossas plataformas digitais, para a nossa TV, que é a TV Manaim, canal 126, e também via satélite. Estamos transmitindo via satélite. Vamos orar? Para o Brasil e para o exterior. O nosso diretor está corrigindo aqui. Você devia falar. Nós vamos orar, vamos cantar um louvor, e na sequência do louvor, o pastor Gilson entrará com a mediação desta live. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Pedimos, renova nossa comunhão, oramos em nome do Senhor Jesus. Assentados. Jesus Cristo te
com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje apresentando esta live como uma sequência de 3 lives que apresentamos. Esta é a terceira, sendo que o assunto é transmitido anteontem, também ontem e hoje é o assunto sobre salvação. E naturalmente aqueles que acompanharam conosco já puderam ter uma ideia ou um conhecimento do conteúdo bíblico doutrinário relacionado à salvação, porque nós apresentamos na primeira live de anteontem, nós apresentamos o aspecto de salvação dentro de uma direção que o Espírito Santo nos deu através de um dom espiritual. O Senhor mostrou que a primeira abordagem sobre o assunto iria ser baseada numa visão na qual o Senhor mostrou ali uma aliança. Então nós abordamos na primeira live o aspecto de uma aliança dentro da doutrina bíblica de salvação. Mas logo depois, na segunda live, obedecendo a mesma orientação que o Senhor deu, o Senhor havia mostrado na visão uma moeda de ouro. Então, na segunda live, nós abordamos o assunto salvação dentro do enfoque do grande valor dessa salvação, do grande valor que foi exatamente o preço que Jesus pagou por nós na salvação. E continuando dentro do mesmo propósito que o Senhor mostrou no dom espiritual, o Senhor mostrou que uma terceira moeda era vista, e essa terceira moeda era uma moeda sem valor, ou quase sem valor, o seu valor era mínimo. E este é o aspecto que hoje será apresentado, ou o enfoque que será dado hoje ao assunto de salvação, nesta terceira live. E aliás, tratando-se de uma terceira live, eu quero te recomendar que aqueles que não participaram conosco na primeira e na segunda live, entre, por favor, tenha acesso ao nosso canal de YouTube e você vai poder ali ter a oportunidade de ver e assistir e ter uma ideia da sequência dos assuntos para até facilitar o melhor entendimento desta live de hoje que conclui este assunto. E que nós vamos agora, portanto, abordar um aspecto relacionado à salvação, que é a questão de um valor mínimo ou quase nada da salvação, e esse valor está relacionado exatamente a algumas perguntas que certamente serão respondidas aqui pelo grupo que está aqui conosco, e eu quero agora apresentar aqui para aqueles que estão conosco na apresentação, nesta live, eu quero apresentar aqui os que estão à mesa, na nossa bancada. Então, começando do meu lado direito, nós temos aqui o pastor Josias Júnior, que também faz parte do nosso grupo, do nosso central de comunicações. Pastor Josias, a paz do Senhor. Pai, Senhor, pastor Gilson, demais, os irmãos. Temos também o pastor Fábio Lúcio, que é presidente do Instituto Bíblico Maranata, está fazendo parte também dessa live aqui hoje. Autor de vários livros. E autor de vários livros que foram escritos, né? Pastor Fábio Lúcio. A paz do Senhor, pastores aqui presentes na mesa e os nossos irmãos, todos os ouvintes. Também temos aqui do meu lado, aliás, do meu lado direito, né? O pastor Gedeuti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. O pastor Gedeuti também está presente. E depois temos aqui à minha esquerda o pastor Alexandre Brasil. O Alexandre Brasil é do Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor a todos. E também temos, à minha esquerda aqui, o pastor Luiz Eugênio, que é o secretário-geral da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor a todos. Muito bem, então a partir de agora nós teremos algumas respostas a respeito do enfoque que será dado ao assunto salvação para hoje, ou seja, aquele que não tem nenhum valor no aspecto da salvação, que se trata do homem. E o pastor Alexandre Gueiros, pastor Alexandre Brasil, errei de novo. Faço não, pai. Rapaz, Alexandre Brasil. até com o Alexandre Gueiros na cabeça mesmo. Possível. Não esquece o Alexandre Gueiros. Só para dar uma explicação, quando eu chamei o Alexandre Brasil de Alexandre Gueiros, é porque o pastor Alexandre Gueiros é o vice-presidente da Igreja Cristã Maranata. Então, talvez tenha alguma pretensão nisso, né? Claro, todo vice quer pegar o lugar do presidente. Então, o pastor Alexandre Brasil vai ler um texto para falar a respeito do valor dessa salvação, o que é o homem. É o Gilson que me colocando em dificuldade aqui. Mas em relação ao tema, que é muito importante, e o destaque no texto bíblico, no livro de Salmos, quando o salmista, ele diz assim, ele expressa de uma forma muito profunda, quando fala, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites.
Agora você vai ter uma palavra introdutória sobre essa parte do assunto que o pastor Gedeuti vai iniciar este assunto falando sobre isso. O grande aspecto da visão relacionada à aliança é a aliança do homem com Deus e de Deus para com o homem. Isso se chama o processo de salvação. É uma aliança que ficou estabelecida da parte de Deus, é Ele quem busca o homem, todo mundo já sabe disso, mas essa aliança diz respeito ao homem e ao nosso Deus. Nessa aliança, o homem descobre o grande valor da salvação. E o centro desse valor, que todo valor, tudo que tem, tudo que vale, tudo que é de importância está na moeda de ouro, que não é nossa, mas que nos pertence, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. E a moeda sem valor está representando o homem, para mostrar o seguinte, que Deus escolhe a quem Ele quer, e o homem tem um significado especial para Ele. Não é que o homem tenha esse valor. E quando nós vemos Davi, rei, Salomão, rei, quando eles se colocam diante do Senhor, o texto que o irmão leu lá, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, Davi olhava, que é o homem mortal para que ele te lembres dele. Então esse é um aspecto que nós temos que assumir, na humildade de saber que Deus não está precisando de nós estamos precisando dele, e que a misericórdia, a riqueza, a bênção, quem enriquece é o Senhor, não somos nós. Então Davi se sentia como homem, e assim, cordéis, momentos de lutas, dificuldades, no seu salmo diz, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele era um homem, mas o Senhor me deu o livramento. Então, aquela oração, que sempre Luiz Eugênio, no princípio da oração, aquele salmo, né? Pode tocar até o hino sobre falar a respeito desse aspecto, a confissão, né? Eu acho que é salmo 50. No dito negócio errado, não. Com a minha voz, clamo, com a minha voz. Com a minha voz. Clamo ao Senhor. Isso. Vamos fazer isso. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a prostrar meu estou.
Nós estamos cantando agora esses louvores, porque os irmãos aqui e aqueles que estão também participando conosco, Todos os irmãos todos estão participando fazem agora. parte dessa live, cantando. Todos os irmãos fazem parte dessa live. E você, inclusive, que está em casa participando conosco, também vai cantar conosco. Nós estamos agora cantando aquilo que é a nossa confissão diante de Deus, de que somos necessitados dEle. Vamos cantar mais um louvor, onde nós estaremos colocando diante do Senhor a nossa confissão, que nós somos necessitados dEle. Não é esse não. Pode tocar só essa estrofe, mas não é esse o louvor não. Esse é de Lutero. Pode tocar, pode cantar. Uma estrofe. Este louvor é uma expressão de um momento de aflição, cantado por Lutero, Esse que foi tocado. esse que foi tocado agora, onde ele sentiu ali o que era a sua necessidade como homem, de que Deus o socorresse na sua hora de aflição. É bom lembrar que Lutero estava numa grande batalha. Quando ele escreveu esse hino, ele usou o Salmo. Então ele está mostrando da aflição dele. Eu vou até pedir para tocar, repetir essa, pelo menos a primeira estrofe, que é uma lamentação, um choro, é um clamor. Ele estava desesperado, era o mundo inteiro contra ele. Ele ia para uma dieta de Worms, que era a dieta que ia condená-lo, e ele sabia que ele ia morrer, e ele se sentia aflito, era ele sozinho. Vocês irmãos imaginem naquela época, né, aquelas grandes batalhas que se davam, né, contra aqueles que se levantavam contra a igreja. Leiam a letra. Como é que eu hei de suportar? Só a primeira estrofe.
Esse louvor, Lutero fez, ele faz uma declaração escrita, ele diz assim: Senhor, eu sei que a obra é tua, e tu me chamaste para esta obra. Ele usa a palavra obra, como nós também. A obra é tua, Senhor, e tu nos chamaste para esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. A partir de agora nós vamos cantar ainda mais um louvor. Não, ainda. Leia os textos para depois. Já começar os textos, né? Amém. Vamos os textos para ficar mais. Muito bem, nós vamos agora responder sobre o aspecto de valor da salvação. A pergunta que será respondida é a seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos ver agora alguns textos da palavra do Senhor que vão mostrar a questão de valorizar ou não a salvação. O pastor Luiz Eugênio vai iniciar e depois daremos continuidade. Dando continuidade, como nós aprendemos ontem, que a eleição de Deus, o chamado de Jesus, agora o processo, a operação do Espírito Santo, né? Nesse processo que ocorrem os problemas que nós vamos mencionar nesse versículo aqui agora, que é exatamente a intervenção nesse processo. Então vamos lá. No primeiro versículo nós vamos ler aqui, vamos poder ler até juntos, né? Poder projetar aí, Hebreus 10, 38, não sei se está pronto aí a projeção, estão prontos para projetar, para que leiamos juntos. Mostra alguém que voltou ao passado. O texto diz assim, Hebreus 10, 38, se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Recuar, voltar ao passado. Está aqui projetado, os irmãos. Vamos ler juntos aqui. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. O homem recua. Então voltou. Pode recuar. Outro versículo é importante lembrarmos aqui, Gálatas 5:4, que fala sobre a questão da lei. Vamos juntos aqui ler esse versículo, Gálatas 5:4, diz assim, lembra, vamos ver se o irmão projeta, Gálatas 5:4, aqueles que da graça caíram porque foram para a lei. Vamos todos juntos. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais da lei, da graça tendes caído. Exatamente, outra situação da lei. Agora, terceiro fato, mostra aqui, 2 Timóteo 4:10, mostra aqueles que desamparam, mostra Demas, que desamparou Paulo, amando o mundo, o presente século. Ele, ou seja, abandonou o Evangelho. E era evangelista. Exatamente, estava junto com Paulo no Evangelho e abandonou. Então vamos ler o que da obra. Acontece hoje muito isso, né? Vamos ler todos juntos, 2 Timóteo 4:10. Porque parou
amando o presente século, foi para Tessalônica, crescendo para cá. Só que Demas, para onde que ele foi? Amou o mundo, foi para o mundo, largou o evangelho. Temos outra referência também aqui acerca das virgens, as 10 virgens, né? O que aconteceu aqui quando foram encontrar com o Senhor? Estavam com as candeias apagadas, sem óleo, sem a presença do Espírito Santo, ou seja, não tinha como identificar quem não tem o Espírito Santo. Aqui vamos ler aqui Mateus 24, 12. Não sei se os irmãos já acharam, esse versículo é importante. Elas foram chamadas. Todas foram chamadas, porém nem todas foram escolhidas. É importante entender que todas foram chamadas, mas na hora da escolha, só 25, 12, né? 25, 12. Só foi escolhido quem estava com óleo na candeia. Só quem tem o Espírito Santo na sua vida, a luz para iluminar o seu rosto, para ser identificada, foi chamado. Vamos lá. Ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, mais um versículo aí. Vamos mais a outra situação que o apóstolo Paulo mostra, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Interessante que ele mostra exatamente, e contra ele não julgue que haja alcançado. Você está no processo, lutando pela bênção, como nós estamos na batalha também aqui. Vamos ler juntos. Irmãos, haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que atrás sigo, avançando para a questão diante de mim. Veja só, Paulo aqui, ele não falou que já estava salvo, ele estava no caminho, no processo da salvação. Então, não julgo que haja alcançado. E por último aqui, vamos ler aqui sobre aqueles que naufragaram na fé. 1 Timóteo 1,19. Timóteo 1,19. Vamos lá. Que nos ensina a batalhar pela fé. A necessidade de batalhar pela fé. Leamos 1 Timóteo 1,19. Vamos todos juntos. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Exatamente. A batalha pela fé, né? Amém. São esses versículos. Agora nós vamos ter mais uma participação dos irmãos na live, cantando mais um louvor. O louvor que fala: sonda-me, ó Deus. Agora é a sua oração. Quem somos?
Glória a Jesus. Meu Deus. Vocês têm que olhar um pouquinho mais. Problema nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Ao cantar este louvor, você pode fazer também a sua confissão diante do Senhor e sentir que nós, o homem, ele é assim, é frágil, é sem valor, mas o nosso grande valor está na compaixão de Deus, na misericórdia dele, e nós louvamos a Deus por isto. E você pôde ver, todos que participaram conosco puderam ver a necessidade de nos humilharmos diante de Deus, porque vimos nos textos que foram lidos anteriormente pelos pastores aqui ao lado, podemos ver que a salvação é algo que você precisa zelar por ela. Nós zelamos por essa salvação, porque somos sujeitos a qualquer momento acontecer um problema. Demas, por exemplo, era uma pessoa que tinha já um ministério, mas amou o presente século. Então a pergunta: salvo uma vez, salvo para sempre? Então, outra pergunta: um ministério pode perder salvação? Eu até gostaria, a partir de agora, o pastor Gedoti fizesse um pequeno comentário a respeito desse aspecto para melhor esclarecimento. Alguns textos ainda podem ser lidos. Tem alguns textos, né, que podem ser lidos. O pastor Alexandre Brasil vai ler. E as perguntas serão respondidas. Essa comunhão que nós estamos aí, maravilhosa com o Senhor, lembrar a nossa eleição, desse valor da salvação em Efésios 1:4. É o valor que devemos dar, que nós somos eleitos em Jesus. Nós estamos aqui, nós somos eleitos em Jesus. O texto é Efésios 1:4. Vamos ler o texto todos juntos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, em segunda carta de Pedro 1:10, 2 Pedro 1:10, que o Senhor nos lembra daquilo que é a nossa vocação, que nós temos que fazer cada vez mais firmes, a nossa vocação. Vamos ler juntos. Primeiro: portanto, irmãos, juntos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Louvado seja o nome do Senhor. O de cruz se erigeu, nela o dia fugiu, como emblema de...
Jesus padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer o amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou a Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A nossa live está estendendo um pouquinho mais, porque estamos tendo uma participação, não só dos irmãos que estão aqui no seminário, mas também a participação daqueles que estão nos lares, participando conosco, onde você estiver. E agora vamos ter ainda a leitura de mais alguns textos da Palavra do Senhor. O pastor Fábio Lúcio vai prosseguir. Eu queria aqui ler junto com os irmãos em João capítulo 6, no verso verso 6:37. João 6:37. Aqui é aquilo que o senhor está falando. Vamos ler todos juntos aqui, já está projetado, né? Todos. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É muito importante sobre o aspecto da salvação e da perda da salvação, entender aquilo que o Senhor Jesus disse aqui. Então ele está dizendo aqui, todo aquele que vem a Ele, Ele vai guardar, mas há um detalhe, exatamente, tem esse verbo, vem do grego, quando você vê aqui o evangelho no grego, koiné, é ergômeno, que significa vem e continua vindo. Então aqui ele está falando de um processo. Nós falamos aqui da salvação, a eleição, o chamado e o processo. É aquele que está vivendo esse processo na bênção do Espírito Santo, na obediência, porque obedecer é exatamente a bênção para nós. Porque quando você ouve a voz do Espírito Santo, obedece, aplica na sua vida, você está dentro da jornada. Então você está caminhando. Então a promessa dele é que não vai lançar fora nenhum daqueles que foram eleitos, chamados, que estão neste processo de salvação. Pastor Josias. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Mateus 19, verso 21, que nós estamos falando sobre o valor da salvação e quem nós somos diante desta bênção que está sendo ofertada para nós pelo Senhor. Mateus 19, 21 diz assim: Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Essa palavra de Jesus foi para um jovem, um mancebo, que achava que o seu valor, o valor dele, do mancebo, era muito alto. O mancebo, a Bíblia chama de mancebo de qualidade, né? Então ele chegou para o Senhor Jesus, perguntou: o que é que eu preciso fazer para ter a salvação, para herdar a vida eterna? O Senhor disse: cumpre a palavra, vive a palavra. Não, mas isso eu já vivo. Porque ele achava que o seu valor era maior do que isso. E o Senhor disse assim: você quer viver a bênção? Quer ser perfeito? Quer ter uma experiência de salvação? É preciso que haja uma transformação no seu pensamento. É preciso que você entenda que o valor está em mim, Jesus, e não em você. Então vai, se desfaz daquilo que para você é valioso e aceita o valor que eu tenho a te oferecer. Segue-me e aí terás um tesouro no céu. Eu veio como estou, é o louvor que vamos cantar agora. E vamos expressar nele a nossa necessidade que temos do Senhor. Livre
Sim, pode. Eu venho como estou é a expressão final desta live. E agora que nós cantamos essa confissão diante do Senhor, nós teremos ainda uma palavra final do pastor Gedeuti e logo em seguida vamos todos ler um texto bíblico, que nós estaremos encerrando esta live na leitura desse texto bíblico. Nós temos que fazer algumas perguntas que não estão direcionadas a todos que estão nos ouvindo, mas alguns que precisam de responder isso. A primeira pergunta é a seguinte: você achou pouco o que Deus fez por você? Achando pouco a salvação? O chamado é pouco? Foi pouco? Quando as pessoas sentem que a salvação, que esse chamado não tem valor, eles é que desvalorizaram o chamado. O Senhor é fiel, mas o infiel é aquele que rejeita o chamado. Outra pergunta: você parou por quê? Parou na caminhada, por quê? Qual foi o motivo? Foi o casamento? Foi o namoro? Foi a faculdade? Foram os colegas? Foram aqueles ativistas de plantão? Todo o seminário, todas as operações da obra estão sendo vigiados pelos ativistas que são inimigos da obra e, na sua maioria, caídos. Não deis ouvidos a esse tipo de gente, porque eles não têm compromisso com a revelação. Eles estão na razão deles e alguns caíram e apostataram da fé. E para eles também, quem sabe, uma palavra nesse momento. E esses inimigos, que são ativistas, eles devem ser desconsiderados tanto na família, e eles estão dentro da família, eles estão nas rodas sociais, nas rodas de amizade, nas repartições, em todos os lugares. A obra nunca deixou de ser contestada, nunca. Sabe por quê? Porque uma coisa é você no espírito, outra coisa é na letra. Nós viemos até aqui na letra. Estamos mostrando que a necessidade agora é estar no espírito. E a turma da letra quer continuar sabendo que isso não está certo. E fique sabendo, estamos mostrando que a salvação de Calvino não existe. Alguns voltam para o calvinismo, porque não tem o que dizer mais. Há 500 anos atrás, deixa aquilo que é a revelação do Espírito Santo hoje, para saber o que Calvino falou, e nem foi o que Calvino falou, porque o calvinismo não é o que Calvino falou. Calvino falou uma coisa e os calvinistas inventaram outras. Meus queridos, isso é uma palavra de advertência. Todos os momentos que nós temos de graça, de alegria, temos que estar prevenidos. Nós estamos olhando a bênção que está à frente de nós, mas também os perigos que estão à nossa frente. Vamos caminhar, vamos continuar. A obra é que diz Lutero: Senhor, tu sabes, tu me escolheste para esta obra, e tu sabes, tu me chamaste, e a obra é tua. Amém? Nós estamos chegando ao final então desta live, e nós vamos ainda cantar mais um louvor. Amém? Vamos cantar o coro. Amor, grande amor de Deus, ó grande amor, é o amor de Deus, este amor que habita em mim, pela fé em Deus. Como posso compreender a grandeza do amor de Deus? Grande amor
se acabar e a esperança desvanecer, quando a fé parece naufragar e o dia escurecer, mesmo assim confio neste amor que é mais forte que a própria morte. As muitas águas não podem apagar em noite escura, vai procurando a luz. Assim minha alma Deus procura, pois Ele me conduz. É certo que
Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Peregrino solitário, procurando descansar, ele encontra pela estrada os ribeiros de Sião. Peregrino solitário, procurando descansar, ele encontra pela estrada os ribeiros de Sião. Ouvi falar do céu em que Jesus descanso dá. Será que a mim um dia junto ao céu lugar dará? Naquele eterno lar descanso em vão. No mundo aqui dos que desejam sonhos eu só achei, mas a Sião jamais irei. Eu sou tão livre, tão pecador. Há uma visão que o senhor mostrou ao pastor Luiz Eugênio. Uma visão que 30% da visão se mostrava de alguns irmãos chegavam nesse seminário com a sua estrutura óssea, a estrutura do corpo, a estrutura óssea está fragilizada. Essa estrutura, qualquer coisa que batesse aquele corpo ia desmoronar aquele corpo na visão, né? Na visão. Só mostrava que durante o seminário, as lives, esses irmãos recebiam um alimento que fortalecia a estrutura óssea do corpo. E esse alimento, ele não só fortalecia, como ele curava algumas enfermidades aqui. Esse alimento servia para isso. Eu mostrava que os irmãos saíram daqui com os corpos, a estrutura óssea fortalecida, porque sofria algumas pancadas, mas com a estrutura fortalecida resistia às pancadas que viriam. E mostrava que esse alimento, muitos irmãos levavam para os seus lares e alimentava alguns também que estavam frágeis nos lares também. A visão encerrava aí. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ler juntos agora um texto bíblico que o Senhor revelou, que nós lêssemos no final deste culto, desta live. E este texto está na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler, leiamos juntos. Como escaparemos nós, se
não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos neste salão. Há um outro salão aqui do nosso lado aqui do Manaim, com uma população também, já preencheu praticamente todo o auditório lá. Esses irmãos, a eles, a nossa palavra de gratidão pelo fato de que muitos gostariam de estar aqui, nessa reunião, mas que eles sintam, muito mais do que a presença humana, é a presença do Senhor em seus corações e nos nossos também. E eu quero dizer de que já estamos saudosos dessa comunhão. Quando perguntamos aos irmãos, os olhares, a despedida, é isso mesmo. Vamos continuar, é a nossa jornada. As lutas vão continuar, mas as vitórias serão maiores do que as lutas. O louvor. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai Hosana ao Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos exultei. Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar.
e todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Senhor, glória a Jesus. Estamos chegando ao final desse seminário. Vamos orar agora, pedindo que a bênção do Senhor seja preservada sobre cada um de nós. Senhor, te adoramos, te glorificamos, ó Pai, por essa festa maravilhosa, por esses dias na tua presença, pela revelação do valor da salvação, daquilo que para nós toma primeiro lugar na vida de todos aqueles que aqui estamos. Louvamos pela tua bênção nesta manhã também, Senhor, e pedimos agora que tu nos despeças em paz e que no retorno de cada servo teu, Senhor, tenhamos a tua companhia, tenhamos a tua proteção, nos guarda, Senhor, aqueles que vão por via terrestre e aqueles que vão por ar, Senhor, que todos estejam guardados e protegidos por ti. Amém. E que esta alegria não saia mais do nosso coração, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Estamos aqui, estarmos com a bênção apostólica. Gostaria de apresentar aqui irmãos que vieram de vários países, vieram da Rússia, do Uzbequistão, do Turquemenistão e da Bielorrússia. É tudo, né? Do Cazaquistão, exatamente. Graças aqui ao nosso presidente, vocês do Cazaquistão foram lembrados agora. Então, uma alegria muito grande para todos nós recebê-los. Amém. Senhor Deus, queremos agora glorificar o teu nome e rogar que a tua bênção seja sobre o teu povo, agora que descerão, Senhor, que a tua boa mão seja sobre todos eles, sobre todos os meios de transporte, livrando-os de todo mal, e que o amor de nosso Deus e Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e as revelações do Espírito Santo continuem a ser sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Não tem fotografia. Louvor.